Eu vou falar agora sobre a contestação na esfera da linha do tempo, do processo civil, do procedimento comum. A contestação ela deve ser ingressada por escrito, alegando em si toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão e de que as alegações do autor sejam consideradas verdadeiras, caso não sejam combatidas em sede de contestação. O réu poderá oferecer no prazo de 15 dias da seguinte data, quer dizer, o início da contagem do prazo dos 15 dias, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não puder comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição entre as partes. 15 dias também do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando as duas partes assim se manifestarem expressamente. Também 15 dias, de acordo com o previsto no artigo 231, que é justamente, considera-se a contagem do prazo para ingresso da contestação, da data de juntada aos autos processuais, do aviso de recebimento, no caso de citação pelo correio, ou da data de juntada dos autos do mandado cumprido, quando a situação da citação for de ordem feita por oficial de justiça. A data de ocorrência da citação ou da intimação, também 15 dias desse termo, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Dia seguinte. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for de natureza eletrônica. Então, conta-se do dia seguinte ou início da contagem dos 15 dias para ingresso da contestação. A data de juntada do comunicado, que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem, que é justamente, aí está compilado o artigo 232, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória, precatória para outra comarca dentro do Brasil, rogatória para o estrangeiro, ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, ou seja, quando se comunica do juízo originário para o outro no tocante a essa manifestação, na data de juntada desse comunicado, conta-se os 15 dias. Da data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, da data de publicação, seja impresso ou eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Quando houver mais um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponde à última das datas mencionadas acima. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o prazo de 15 dias para apresentação de contestação começa do prazo para cumprimento da determinação judicial e corresponderá à data em que se der a comunicação. Aplica-se o inciso 2 do caput para a hipótese de citação com hora certa, ou seja, a data de juntada aos atos do mandado cumprido de citação com hora certa. No caso de desconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese, será para cada um dos réus. Quer dizer, individualmente.
Então, continuando, passando à esfera da citação, o que não for impugnado em sede de contestação presume-se verdadeiro, qual seja, a não apresentação da contestação acarreta a revelia. A revelia. Quais são as preliminares de defesa a serem alegadas em sede de contestação? Inexistência ou nulidade de citação, incompetência do juízo, seja absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, avalia até antes da citação, inclusive, o próprio magistrado, se acolhida a inépcia da inicial, acarretará a extinção do processo sem a resolução do mérito. Também, quais são as hipóteses para as preliminares de contestação? Continuando, perempção é quando a ação é extinta 3 vezes em razão do abandono. No quarto ajuizamento, cabe ao réu alegar em preliminar a perempção, cujo acolhimento também acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito. Litispendência, caso exista, na hipótese de quando se repete a mesma ação pelas mesmas partes que contenham a mesma causa de pedir e pedido. Claro que a parte que está na lide já sabe que tem a outra parte, o réu, então ele vai alegar em preliminar de contestação. Coisa julgada, quando se repete uma ação que já transitou em julgado, o próprio nome diz julgada, a coisa já transitou em julgado. Conexão, justamente, modifica-se a competência para julgares os mesmos, julgarem-se os mesmos, as mesmas causas, vamos dizer, com identificação dentro do mesmo processo. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Justamente, esse é um ponto de atenção elevadíssimo, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, vira verdade aquilo que foi alegado, independente do seu teor, salvo exceções legais. Quando também não for admissível a seu respeito a confissão, salvo se, que são as exceções legais da presunção de veracidade. Se for admissível, não for admissível a confissão, não é? Senão tem que ser feita a confissão. Quando também a petição não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar a substância do ato, então também aí no caso perde os efeitos. Estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, parágrafo único, o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Eu grifei com a ameba esse aspecto, porque é um ponto que cai a rodo em concurso. Vou repetir, o ônus da impugnação especificada dos fatos em sede de contestação não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. O réu pode reconvir sem contestar. O que é reconvenção? É o contra-ataque. O réu pretende virar autor e ele pode, inclusive, autonomamente ingressar com a sua reconvenção ou então também em contestação. Sendo assim, ainda que a pretensão do autor seja extinta, a reconvenção segue seu curso normal. A reconvenção é autônoma, justamente que muda os polos da ação. Vem nesse sentido a súmula 292 do STJ, versando que a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão de procedimento em ordinário. A competência relativa, pincelando pela esfera aqui do seu reconhecimento, não é reconhecida de ofício, apenas absoluta, salvo foro de eleição. É a exceção para gravar. Após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando ocorrer-las em face de direito ou fato superveniente, competir ao juízo conhecer todas elas de ofício, respeitando o contraditório pleno e efetivo, por expressa autorização legal a qualquer tempo ou nível de jurisdição. Então, terminamos aqui essa abordagem sobre a contestação, continuando na nossa série da linha do tempo do processo civil. Para aqueles que se interessarem, peço comunicarem para adquirirem os mapas em PDF completos, o que enseja uma memorização extraordinária do conteúdo. Um grande abraço para todos!